Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa Igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Misericordiosos como o Pai. Amém, amém, amém. Misericordiosos como o Pai. Amém, amém, amém. O Pai nos pede para não julgar, também nos pede para não condenar, mas sempre, sempre perdoar o irmão, dando-lhe amor, jamais condenação. Misericordiosos como o Pai. Amém, amém, amém. Misericordiosos como o Pai. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 20 de janeiro, em muitas de nossas comunidades, hoje o povo celebra São Sebastião com grande devoção. Que nós possamos começar o nosso dia, então, pedindo a sua intercessão, que nos livre de toda peste e que o seu testemunho de amor, de fidelidade a Cristo até o martírio, nos fortaleça também na nossa vivência cristã. O nosso texto de hoje é o início do capítulo 6, os versículos de 1 a 11. Quem irá ler para nós será João Godinho, da cidade de Rosário da Limeira, Minas Gerais. Vamos então ouvir com atenção esta passagem das Escrituras. O recurso dos cristãos aos tribunais pagãos. Como é que algum de vós ousa, quando tem litígio com o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Porventura não sabeis que os santos hão de julgar este mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se tiverdes litígio por causa das coisas desta vida, estabelecei para os julgar os que são de menor consideração na igreja. Para confusão vossa é que vos falo desta maneira. Não haverá porventura entre vós um homem sábio capaz de ser juiz entre os seus irmãos? O que se vê é que um irmão briga com outro irmão, e isto perante infiéis. Já o haver entre vós questões e sem dúvida um sinal de inferioridade. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não tolerais antes o dano? Como, pelo contrário, sois vós mesmos que praticais a injustiça e causais dano, e isto com vossos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados,
nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem maldizentes, nem os que se dão à embriaguez, nem os salteadores possuirão o reino de Deus. E tais éreis um de vós. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Esta passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios pode nos levar a muitos debates. São várias questões que podem ser debatidas à luz deste texto. Mas nós estamos numa dinâmica de ver a relação de Paulo com esta comunidade. Por que ele escreve essa carta? Porque ele via 3 problemas que estavam atrapalhando a vida da comunidade. Como nós vimos ontem, um homem estava convivendo com a mulher de seu pai. Hoje, o problema que Paulo quer enfrentar é que uma pessoa da comunidade é levada a juízo por outro irmão da própria comunidade. Então, este é o segundo caso, que se refere ao julgamento em tribunais pagãos. Nós já vimos que na comunidade de Corinto havia injustiças. Paulo afirma ser isso sinal de que a comunidade falhou completamente. Tudo leva a crer que havia roubos na comunidade. No caso anterior, pedia-se que a comunidade não tivesse nenhum tipo de relacionamento com a sociedade injusta, que tinha o roubo como uma de suas características. Desde já percebemos que os cristãos de Corinto estão copiando e reproduzindo no meio deles a sociedade injusta. Mas ainda pretendem resolver suas questões apelando para a justiça da sociedade corrupta. Quando alguém de vocês tem uma questão com outro, como ousam levar o caso para ser julgado pelos pagãos e não pelos membros da própria comunidade? Em seguida, Paulo ativa a memória da força social dos pobres. Os coríntios haviam perdido completamente essa memória. Ele recorda aquilo que o próprio Jesus havia dito aos seus. Eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Este texto está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 28. Em outras palavras, a comunidade que procura viver o projeto de Jesus é um julgamento de condenação para a sociedade que vive o projeto dos ídolos. Quem vive no seguimento de Jesus provoca muito quem vive atrás dos ídolos. É por isso que Paulo pergunta à comunidade: então vocês não sabem que os cristãos é que vão julgar o mundo? E se é por vocês que o mundo vai ser julgado, seriam vocês indignos de julgar coisas menos importantes? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas da vida cotidiana. Paulo ironiza contra aqueles que na comunidade se julgam fortes e pergunta se entre eles não há alguém suficientemente sábio para servir de juiz entre os irmãos. Claro que há, pois se a comunidade está dividida entre fortes e fracos, os fracos já são para os fortes um julgamento de condenação. Com isso, ele salienta 2 temas importantes: a força histórica dos pobres. Eles são capazes de fazer leis mais justas que as da sociedade injusta. A comunidade tem no Evangelho o mais forte instrumento de transformação social. Esse é o segundo tema. O Evangelho gera, faz nascer e alimenta novas relações sociais, de modo que as pessoas comecem a se relacionar como irmãos, acabando com a exploração de uns sobre os outros. Recorrendo à sociedade injusta para resolver seus problemas, a comunidade de Corinto está reforçando o ciclo da injustiça, sem quebrá-lo de vez. Romper o ciclo da injustiça significa crer na força social que os empobrecidos possuem, valorizá-la, dar-lhe expressão e consistência. Certamente, entre os fortes que recorriam aos tribunais pagãos, Paulo lhes dá um conselho. Com isso, mostra-lhes que, às vezes, para não reproduzir a sociedade injusta dentro da comunidade, é melhor sofrer injustiças. A comunidade de Corinto é convocada a ser portadora do reino de Deus mediante relações de justiça entre as pessoas.
Paulo afirma que a sociedade injusta jamais chegará ao reino de Deus. Alguns da comunidade vivem envolvidos com a injustiça antes de participar da comunidade. Contudo, a proposta que o Evangelho apresenta é a passagem de uma sociedade injusta para um tipo de sociedade em que a justiça seja a característica principal. É a justiça que torna irmãos os membros de uma comunidade. Paulo deixou para o fim a razão que explica sua posição. Vocês se lavaram, foram santificados e reabilitados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aí está a novidade que distingue a comunidade da sociedade injusta. Nessa frase percebemos a presença da Trindade, ponto de referência para o agir da comunidade. Com sua morte e ressurreição, Jesus venceu a sociedade injusta, realizando assim o projeto de Deus. Esse projeto continua agora na comunidade, iluminada pelo Espírito, que é a memória ativa de tudo que Jesus disse e fez. Então, o grande critério para Paulo é a justiça. Se vamos julgar, o julgamento tem que ser com base na justiça, não em preconceitos, não em discriminação, não em humilhação, mas nós sermos de fato irmãos e irmãs, construirmos uma fraternidade e testemunharmos para o mundo que somos de Cristo. Se nós estamos guiados pelo Espírito, devemos ser uma comunidade unida. Não dá para pensar que nós estamos lutando contra nossos próprios irmãos. Qual é o testemunho que estamos dando para aqueles que estão fora? Se nós cristãos, se nós católicos, criticamos a nós mesmos e levamos a nós mesmos ao tribunal, qual é o testemunho que damos para aqueles que não são católicos, para aqueles que não estão caminhando conosco? Então essa é a grande preocupação de Paulo nesta passagem de hoje. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé, você que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Eu sou Sebastião Farinhada, Sebastião, e hoje é dia de São Sebastião, é o santo, gente, popular, nossas comunidades. Eu durante 30 anos morei em Espera Feliz, que o padroeiro é São Sebastião, com a padroeira Nossa Senhora da Glória, e várias comunidades na paróquia com o nome de São Sebastião, né, Eliane? Não é diferente, né? Nas famílias grandes sempre tem uma pessoa com o nome de Sebastião, né? A minha família são 12 irmãos, então a gente tem santo para todo mundo. E hoje, minha gente, eu quero assim dialogar com vocês, eu mais Eliane aqui, Frei Gilberto, ficamos pensando na narrativa que você traz da leitura de hoje. O quanto Paulo influenciou, né, para a gente ter as organizações que nós temos hoje. Mas eu quero relembrar a palavra forte trazida na mensagem de hoje. O Evangelho gera e faz nascer novas relações. E aí, né, Eliane, nós ficamos lembrando aqui o trabalho do MOBON, do Movimento Boa Nova, que ia para as comunidades com esse objetivo de despertar nas pessoas um olhar sobre aquela realidade que o povo vivia nas grandes fazendas, trabalho escravo na década de 70, de 80, e o Movimento Boa Nova foi que provocou a gente a discutir a partir da organização das SEBs, a organização do povo, sindicatos, associações, e na década de 80, as SEBs, esse trabalho do MOBON, junto com as comunidades, também contribuíram muito para a gente discutir o modelo político. Olha, eu venho de uma cidade, de uma região, tem gente que não gosta, né, Frei Gilberto, que a gente fala disso. Eu venho de uma realidade onde o poder nunca mudava. Era famílias mandando há 40 anos, há 60 anos, nas prefeituras, passado de pai para filho. E o trabalho da SEB, gente, como diz o João Rezende, né, foi o fogo no oco do pau. Provocou a gente a ter esse olhar, né, para uma proposta nova. A boa nova para nós, ela tem que ser libertadora. Então eu trago assim, compartilhando com vocês, essa boa experiência que Paulo nos provoca a gente ser no dia de hoje. Jesus, ele lutou contra a exploração e venceu o projeto de morte. Não é isso, Eliane? É isso mesmo, Farinhada. O trabalho do MOBON, inspirado na Bíblia, nas cartas de Paulo e de tantos outros profetas,
fez com que nós tomássemos consciência do nosso papel de cristão no mundo. Era um olho na Bíblia e o outro na vida, o outro na realidade. E aí a gente vai aprendendo a partir dessa carta que nós estamos estudando, que a verdadeira igreja não pode se compactuar com relações de opressão. O que difere a comunidade seguidora de Jesus é a sua prática, que deve ter como princípio a justiça e o cuidado. É o que Paulo deixa claro para a gente. A igreja verdadeira é aquela que sara feridas, que luta para que o pão seja um direito de todos, que defende e promove o amor, que respeita os diferentes. Vamos cantar, farinhada? Vamos cantar. A verdadeira igreja é onde está o povo unido. A verdadeira igreja é onde está o povo unido, que Jesus deseja, nem opressor nem oprimido. A verdadeira igreja é onde está o povo unido, que Jesus deseja, nem opressor nem oprimido. Não adianta ter igreja sem vivermos como irmãos, sem praticar a justiça, sem repartir o seu pão. Viver o contrário disso não é ser igreja, não. A verdadeira igreja é onde está o povo unido, que Jesus deseja, nem opressor nem oprimido. A verdadeira igreja é onde está o povo unido, que Jesus deseja, nem opressor nem oprimido. Chegamos então ao final de mais uma reflexão. Que o Senhor Deus de amor e bondade então nos abençoe, pela intercessão de São Sebastião, que Ele nos leve a viver autenticamente o espírito comunitário, que nós possamos amar cada vez mais nossos irmãos e irmãs, certos de que fomos justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Que este mesmo Deus então nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.